Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 26 de dezembro de 2020, estamos a poucos dias já do final do ano, né? Para começarmos uma nova etapa, um novo tempo, uma nova condição de estarmos olhando para frente, vivendo aquilo que é bom, perfeito e agradável, né? É claro que quando a gente fala em 31 de dezembro, nada mais é do que um dia após o outro, né? 31 de dezembro, próximo dia, 1º de janeiro, e assim caminha a humanidade. Mas existe realmente vamos dizer assim, um adendo psicológico, emocional, que é muito importante, né? Que, como a psicologia explica, é um fechamento de ciclo, né? Em tudo na nossa vida nós temos que começar ciclos e fechar ciclos, que é exatamente, muitas vezes, o que a gente percebe que existe na palavra de Deus, né? Então, quando fala sobre juízo final, por exemplo, lá no Novo Testamento, lá, né, falando de um futuro, né, de alguma coisa que o Senhor manifestará, e tem lá todos os detalhes e tudo do juízo final, nada mais é do que também um fechamento de ciclo. Não é a destruição do mundo, não significa destruir o planeta Terra, né? Não significa destruir todo o contexto de universo, de estrelas, de planetas, de constelações, mas existe sim um fechamento de ciclo para uma nova etapa. Assim foi no dilúvio, assim foi na saída do povo da terra do Egito, porque para nós não, mas para os egípcios que estavam lá naquela geração, naquela situação, foi um juízo final, né? E assim nós passamos de maneira assim, muito constante até, por juízos finais na palavra do Senhor. Quando o povo foi retirado à força da sua terra, no tempo de Nabucodonosor, também foi um juízo final, onde muitos morreram, muitas famílias foram mutiladas, né, nos seus membros familiares, ou o pai, ou a mãe, ou os filhos foram mortos, foram destruídos, e assim houveram vários juízos finais, entre aspas, claro, até que nós possamos vivenciar o último juízo final, que é aquilo que acontecerá a posteriori, lá para frente. Então, o ciclo, o fechamento de ciclo é importante para que nós possamos fechar uma etapa e inaugurar uma outra etapa. E o ano novo, né, o ano velho que se encerra e o ano novo que começa, que se inicia, é exatamente essa condição emocional, né, organizacional em todos os sentidos, para que a gente comece uma nova etapa. E isso é importante. Então estamos a poucos dias do final do ano e que você esteja aí se preparando, fazendo uma conciliação de contas, mas principalmente buscando ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, como diz lá no Salmo 37. Então nós temos que o quê? Nos capacitar, nos municiar, nos constituir para aquilo que o Senhor trará, para uma nova etapa, para um novo ciclo que se inaugurará daqui a alguns dias. E isso é muito importante. Bom, Mateus capítulo 7, vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus. Depois, falando um pouquinho, diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Bom, uma das passagens mais faladas do livro de Mateus é exatamente essa passagem,
a passagem das duas estradas ou dos dois caminhos, né? E quando Jesus coloca diante de mim uma alternativa, ou um ou outro. Então, uma opinião, né, que vai determinar quais dos caminhos eu deverei seguir. E isso está, esses dois caminhos está falando a palavra de Deus inteira, desde o tempo dos patriarcas. Se você se lembrar, por exemplo, de Abraão e Ló, né? Abraão enxergava Ló como um filho, mas Ló enxergava Abraão como um tio. Ló, quando dos seus servos que estavam em desacordo com os servos de Abraão, por causa dos animais, dos pastos reservados para um e para outro, houve intriga. E Ló, né, vamos dizer assim, inflamado pela sua esposa, vai até Abraão e conversa com Abraão. E Abraão fala, então, tá bom. Então, qual é o caminho, qual é a trajetória que você vai escolher? Dependendo da trajetória que você escolher, eu vou para uma outra trajetória. Para que os nossos rebanhos, os nossos servos, não fiquem se conflitando por causa de terra, por causa de pasto, né? A nossa relação é muito maior do que isso. E Ló, diz a Bíblia, que ele optou pelas campinas do Jordão, que é onde o levaria mais tarde a fazer parte, né? Ser cidadão de Sodoma e Gomorra. Enquanto Ló escolhe essa região, Abraão opta pelo quê? Opta pelo deserto. Então Abraão continua sob a tutela, a administração, o senhorio e também, claro, se eu estou sob a tutela, a gente já falou isso sobre não andeis ansiosos, né? Em Mateus capítulo 6. Então, se eu estou sob a tutela, se eu estou sob o controle, se eu estou sob a administração de Deus, resultado, estarei sob a proteção de Deus. E é exatamente o que Abraão vive. E Abraão não vive apenas a proteção no sentido físico, né? Seus rebanhos, seus servos, seus funcionários, né? Todo o clã de Abraão, patriarca, o primeiro patriarca, mas não é apenas a proteção no sentido físico, orgânico, no sentido emocional, mas é a proteção no sentido do plano de Deus sobre Abraão. Então Ló se afasta da cobertura de Abraão nesse sentido, porque Abraão foi levantado pelo Senhor para levar o seu clã a uma terra que o Senhor mostraria, a um lugar que o Senhor mostraria, enquanto Ló optou por sair debaixo dessa cobertura, né? Alguns falam da igreja, principalmente a igreja pentecostal, quando fala, e neopentecostal também, quando fala desse conceito de cobertura, né? Como se, e as pessoas até zombam, né? Falando de cobertura como um animal, que, como dizem lá nos sítios, nas fazendas, né? O macho vai cobrir a fêmea, e dão esse sentido um tanto quanto zombeteiro, né? Mas na verdade, a cobertura está aqui no sentido de um propósito, de um plano. Então Abraão, porque havia sido colocado, porque havia sido chamado em primeiro lugar pelo Pai, Abraão se posiciona sob essa cobertura. E que cobertura? É a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos cobre. Não é ninguém, não é uma pessoa, né? A fulano de tal, eu estou debaixo da cobertura de fulano de tal. Claro, eu estou debaixo porque ele representa naquela situação, naquela circunstância, naquele chamado, obviamente ele representa. E porque eu também estou conjuntamente com ele em comunhão, então eu estou, entre aspas, debaixo de uma cobertura. É apenas isso. É apenas uma narrativa, é um jogo de palavras, só isso. Então Ló sai da cobertura patriarcal,
da cobertura em obediência à palavra de Deus e vai para Sodoma e Gomorra. Claro, não é a sua primeira ideia ir para Sodoma e Gomorra. A sua primeira ideia é deixar os seus animais nos pastos verdejantes lá das campinas do Jordão. Não era à primeira vista ir para Sodoma e Gomorra. Aos poucos você vê que ele vai para Sodoma e Gomorra. Aos poucos você percebe que é diluído o seu poder, né? Não se fala mais de Ló, seus familiares e os seus rebanhos, né? E os seus servos. Então você percebe que há sim uma deteriorização em todos os níveis da vida de Ló, enquanto Abraão permanece em desenvolvimento, em crescimento, em constituição, em postura espiritual do que significava a vontade do Senhor, e mais tarde ele é chamado de amigo de Deus, enquanto Ló não. Ló vive um abismo chamando um outro abismo a cada momento. Então você tem essas duas estradas que propõe Jesus Cristo no capítulo 7, versículo 13 e 14 de Mateus, exatamente essa consciência. Ele diz: entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não é apenas escolher. Eu tenho que escolher e permanecer por sobre aquela escolha. É uma questão de uma responsabilidade onde eu serei cobrado não por ninguém, mas pela minha própria atitude de escolha. Alguém já disse que o dia de hoje é fruto das nossas escolhas. Ou seja, o nosso presente é fruto daquilo que nós escolhemos ontem. Eu viverei hoje, seja em que área for. E nós, né, fomos formados pelo Senhor dessa maneira. Porque alguém poderia dizer assim: ué, por que Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua infinitude, com toda a sua grandeza, a sua eternidade, o seu senhorio, por que Deus, das milhares de árvores que tinham nos seus frutos toda a existência do gênero humano, criou a árvore que o homem não poderia comer do seu fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal? Por quê? Era só não ter criado. Mas isso não vem da parte de Deus, porque Deus nos criou. Eu sempre falo que o dom da humanidade é exatamente o livre-arbítrio. Aquilo que politicamente as pessoas chamam, né, nos países que se dizem democráticos, né, que é o Estado de Direito. Então, o Senhor nos criou com livre-arbítrio. Livre, porque eu tenho livre escolha, arbítrio, porque eu tenho juízo daquilo que eu vou escolher. Eu já estabeleci uma estrutura sobre aquilo que eu vou escolher. A minha estrada, o meu caminho, a minha caminhada, a minha plataforma de vida está intimamente ligado à minha escolha. Então, quando o Senhor Jesus fala, nós precisamos escolher, opinar, e eu não farei isso por você, o Pai não fará isso por você, né? Veja só o que diz em Deuteronômio capítulo 30. Uma das passagens que mais falam a respeito disso. Deuteronômio 30. Vê que propõe hoje, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, uma das passagens mais discutidas, mais trabalhadas pelo rabinato,
principalmente os rabinos antigos, que eu já falei para você a respeito deles, né, que viveram há 30 anos antes de Cristo, que foi Shammá e Hillel, né, e eles têm muitas obras e muitos argumentos para dessecarem, para ampliarem, amplificarem essa visão de Deus, quando ele diz em Deuteronômio capítulo 30, do versículo 15 em diante. Ele diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração... E é incrível, porque Deus, ele coloca esse leque de escolha. Em nenhum momento ele esconde, né, em detrimento do outro. Ele não esconde uma possibilidade, ele propõe as duas possibilidades. Ele deixa isso muito bem claro. É por isso que nós, como pais, como educadores, eu sempre digo isso, é muito mais difícil você propor e colocar sobre a mesa todas as possibilidades e ensinar e fazer que aquele a quem você está ensinando, seja o teu filho, seja o teu parente, né? Ou no teu ministério, alguns aqui são pastores, nas suas igrejas. Então é muito difícil, é muito desgastante. Por quê? Porque você abre uma possibilidade da pessoa querer ou não querer. Daí o princípio do amor perfeito. E qual é o amor perfeito? E o amor perfeito, né, na sua íntegra, na sua plenitude, é vivida pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o amor perfeito é a possibilidade do objeto amado se rebelar, rejeitar esse amor. E a despeito da rejeição daquele amor, eu continuar amando esse objeto. Então, é a capacidade de amar a despeito do objeto amado. Esse é o amor perfeito. O amor perfeito, ele ama a despeito do amado, a despeito do resultado, a despeito da opção do amado em querer amar ou não. Então, esse tipo de amor, que é chamado na Bíblia de amor ágape, é diferente do amor que nós conhecemos no cotidiano. Até porque nem é amor, né? É paixão, sei lá, encanto, pode falar um monte de coisa. Amor de fato não. Porque amor é quando eu considero os sentimentos, as intenções, esquadrinho tudo aquilo que o outro sente e continuo amando a despeito de. E esse amor, ele vai cobrar de mim uma resiliência, uma disposição em amar a despeito de. E o meu amor não depende do outro, porque eu amo ainda que o outro seja o que é. Eu continuo amando. Isso é amor. Então diz a palavra: porém o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então o Senhor está propondo, Ele ensina e Ele coloca sobre a mesa
todas as possibilidades e tudo que haverá a partir da escolha dessas possibilidades. Qual será a minha lógica de vida? Então nós confundimos conforto com felicidade. À primeira vista, parece que conforto e felicidade parecem sinônimos, mas não são. Por quê? Porque na maioria das vezes tudo aquilo que me dá conforto não me traz felicidade, mas me dá conforto. Sem sombra de dúvida, ninguém aqui está tampando o sol com a peneira. E ter conforto é bom para a alma, para o corpo, é bom, né? Para a nossa capacidade de escolha, com certeza. Mas o conforto, ele nem sempre está atrelado à felicidade. Pelo contrário. Então eu poderia perguntar para você, usando a figura, né, da história de Ló e Abraão. Quem ficou mais confortável, Ló ou Abraão? Ou, né, quando Jacó vendeu o ensopado, né, para Esaú, trocando o ensopado pela primogenitura, pela lei da primogenitura que estava sobre Esaú. E Jacó comprou, né? Daí vira o nome Edomita, né? Edom vem de lentilha vermelha, né? É uma leguminosa que tem na região e ela é vermelha. É como a nossa beterraba aqui no ocidente, né? E a beterraba, tudo que você coloca a beterraba fica vermelho, seja feijão, arroz, carne, seja o que for, né? Então assim é aquela lentilha daquela região. Então é chamado de sopa, ou ensopado, né? Ou cozido vermelho. Né? Daí o Esaú ser chamado, o povo, os descendentes de Esaú, de Edomitas. Por quê? Vem de Edom, de vermelho, né? De leguminosa vermelha. Então Jacó faz esse ensopado. Esaú vem da caça com muita fome, muito cansado. E aí ele vende o ensopado. Esaú não tinha que pagar com dinheiro, mas Esaú tinha que pagar com uma palavra, de que ele estaria abrindo mão da sua primogenitura, da lei da primogenitura que o beneficiava. E Jacó comprou a sua primogenitura através daquele guisado, através daquele ensopado. Então, a palavra do Senhor fala que o reino dos céus, e a gente daqui a pouco, Mateus, vai entrar nessas parábolas, o reino dos céus é como um tesouro, que ele precisa ser escondido até a pessoa ter toda a condição de comprar e comprar. Então Jacó, ainda que estivesse usando de subterfúgios, de ferramentas naquele momento, vamos dizer assim, não tão honesta, mas ele estava de maneira íntegra, reta, desejando o melhor. E qual era o melhor? O reino dos céus. Era exatamente a constituição de sacerdote que Esaú não queria. O que vai valer essa condição de sacerdote se eu estou morrendo de fome, literalmente morrendo, perdendo as minhas forças? Então Jacó opta por aquele caminho. E o que acontece? Depois Esaú, e num segundo momento, Jacó engana o seu pai também, aí recebe a bênção da primogenitura e agora de herança também, através do seu pai Isaque, e Jacó sai fugido porque Esaú o promete de morte. Foi fácil para Jacó? Não. Jacó passa mais de 20 anos fora da sua terra. Nunca mais revê a sua mãe Rebeca, porque enquanto ele estava como fugitivo do seu irmão Esaú, Rebeca veio a falecer. Ele fica sem a presença do seu pai por 20 anos, mais de 20 anos. Até que ele se propõe a correr o risco de morte e voltar para a sua terra, enfrentando a vingança, a violência do seu irmão Esaú. Então, sempre haverá na palavra de Deus duas possibilidades, sempre. Eu poderia falar dos espias, dos 10 espias, em relação aos 2 espias que foram
enxergar a terra, né? Josué e Caleb contra os 10 espias. Contra não porque eles estavam em conflito, mas contra por causa da diferença da narrativa, de como Josué e Caleb viam a terra prometida através da lente de Deus, através das promessas de Deus, através da palavra de Deus. E como os 10 espias enxergavam exatamente a mesma geografia, a mesma cultura, o mesmo tamanho de povos, e os 10 espias enxergavam diferente. Mas eles não enxergavam pela lente de Deus, eles enxergavam pela lente humana. E a lente humana, como diz Jeremias, o coração é corrupto e extremamente enganoso. E eles fizeram uma aferição pelo sentimento deles, pela autoimagem deles, ou seja, todo o povo morreu no deserto. Então sempre haverá a escolha. Sempre o Senhor estará sublinhando, destacando como uma verdade absoluta aquilo que eu escolher. E o que eu escolher, eu comerei do fruto, como diz lá em Isaías, que bem lhes irás, porque comerão do fruto das suas ações. Está lá em Isaías capítulo 3. Então, eu sempre vou comer do fruto das minhas ações. E a todo momento, diariamente, durante toda a minha história de vida, eu terei que sempre optar entre um e o outro. Na maioria das vezes, o caminho será, ou como Jesus fala, né? O caminho será estreito, a porta apertada, e aqueles que se propuserem a andar por aquele caminho, nem todos alcançarão o seu objetivo. Enquanto que aqueles que andarem pelo caminho largo, pela porta larga, darão em morte com certeza. Então, a palavra do Senhor, voltando a Mateus, capítulo 7, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho, significa que eu olhei a porta, eu contemplei a possibilidade, vi que é muito menor, mas eu continuei a escolher a porta estreita. Depois diz assim, o caminho que conduz para a vida, caminho é o quê? Processo. Então eu vou passar por um processo, eu vou passar por um desenvolvimento. É a diferença da salvação e conversão. Salvação, ela vem de graça. Eu aceito Jesus como meu Senhor, creio no meu coração, confesso com a minha boca, e a palavra do Senhor fala que eu estarei recebendo o Senhor Jesus como Senhor, e por dádiva eu serei salvo. Isso é salvação. Agora, conversão não. Conversão é um trabalho diário. Conversão sou eu ocupar o espaço do meu conforto, onde na minha escolha eu poderia optar por um caminho mais fácil, mas em detrimento a esse conforto, eu opto por ser feliz, eu opto por ser bem-aventurado, porque eu escolhi o Senhor como minha herança, como meu propósito de vida e como o meu destino, não só aqui e agora, mas o meu destino final, como a minha história de vida, como plataforma de vida, as coisas do Senhor, os negócios do Deus Altíssimo. E isso vai cobrar de mim uma postura, né? Já visto o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil é conhecido pela corrupção, infelizmente, e principalmente, não porque os outros lugares são melhores do que o Rio de Janeiro, não, mas é porque o Rio de Janeiro sempre está em evidência, porque eu sempre falo, o Rio de Janeiro é a capital romântica do Brasil, né? É a capital cultural do Brasil. O Rio de Janeiro vamos chamar assim, é a lente que os estrangeiros, o mundo lá fora, tem do Brasil. E veja o que está acontecendo mais uma vez sobre corrupção, sobre, enfim,
uma série de coisas lá que estão denunciando. Claro que carece de prova, de comprovação dessas denúncias, mas continua. E por incrível que pareça, são pessoas que representam o Evangelho. Então, por quê? Porque essa contaminação é como se fosse nos livros, né, nos romances pelo mundo, é como se fosse o Cântico da Sereia, né? E quando a pessoa menos espera, ela está capturada por esse cântico, pelo canto da sereia. E quando ela menos espera, ela está andando por um abismo, chamando outro abismo, chamando outro abismo, e aí nunca mais para. Então, essa coisa dos dois caminhos é uma questão de maturidade, é uma questão de nós escolhermos aquilo que nos levará a termos uma recompensa permanente, perfeita e eterna. Por quê? Porque eu optei pelo Senhor. É aquilo que o Senhor responde às tribos, né? Quando foi feita a divisão das tribos com Moisés e depois com Josué. E aí, quando foi feita a divisão, percebeu-se que os levitas, a tribo de Levi, não tinha herança na terra. E alguém perguntou, mas e a tribo de Levi? A tribo de Levi, a herança é o Senhor. E é por isso que nós somos chamados uma nação de sacerdócio real. Por quê? Porque a tribo de Levi simboliza a nossa existência. Porque a tribo de Levi era uma nação de sacerdotes. E a herança da nação de sacerdotes não era a terra, não era uma porção geográfica, não era uma condição financeira ou material, mas era o Senhor. Agora, já imaginou? Alguém poderia perguntar, mas você quer coisa maior do que ser herdeiro do próprio Deus? Para que herança na terra, se você é herdeiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, do Yahvé Adonai? Para que ter outra herança, se você tem a herança da fonte de todas as coisas? Então, quando eu me proponho a andar pelo caminho estreito, pela porta apertada, sabendo dos valores desse reino, que são completamente contrários aos valores dos outros reinos, das outras culturas, das outras terras, dos outros deuses, mas mesmo assim eu opto pelos valores desse reino, então eu estou escolhendo a melhor parte, porque eu estou sendo herdeiro do Deus Altíssimo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar, consagrar ao Senhor nossa vida, nossa casa, nossa família. Késia, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Késia. Deus abençoe você, o Ivo, Karina, Patrícia, seus esposos e também seus netos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bispo Antônio, Deus abençoe sua casa, família, Suzy, Priscila, também o Marcelo, Deus abençoe Marcelo, sua esposa Sandra, o ministério, teu pastorado, tudo, aonde você está, Deus abençoe a todos vocês. Eva também, um beijo para você, Eva, Carlos, Raquel, Débora, Fábio, Cris, Danielzinho, Deus abençoe a toda essa família abençoada. Márcia, Deus abençoe. Fábio, o Senhor esteja sobre a tua vida. Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, Luna, netinha que está chegando, Deus abençoe o poder de Deus sobre a vida de vocês. Minhas tias, meus tios, meus primos, meu pai, minha mãe, o Senhor abençoe Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, todos vivendo a plenitude, o poder e o mover de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada vida, cada família aqui representada, o teu mover de cura, o teu mover, ó Deus, de saúde, de ressurreição, tocando ossos, tocando órgãos,
tocando veias, artérias, coração, tocando os olhos, os ouvidos, visita com cura, com saúde, traz da tua glória, traz da tua graça, e de maneira impregnante, ó Senhor, o Senhor possa transbordar por sobre cada lar, cada família aqui representada, cada família, pelos teus servos representados aqui, tua graça, tua glória se derramando, tocando, visitando, restaurando, renovando, restituindo, reconstruindo. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, Senhor, sobre o nosso Brasil. A gente estava falando agora há pouco sobre essa atmosfera de corrupção, de suborno em todos os níveis. Senhor, tem misericórdia, liberta o nosso povo, liberta a nossa terra. Senhor, denuncia ao mesmo tempo, expondo, mas como expõe uma ferida, essa ferida é exposta para cura, para saúde. Por isso que o Senhor tenha piedade, tenha, Senhor, misericórdia, amor, compaixão pelo nosso povo brasileiro. Toca na nossa terra, toca no nosso povo, liberta, cura, restaura, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amanhã tem mais. Amanhã é domingo. Amanhã tem reunião. A gente tem reunião aqui às 10 e depois às 4:30 da tarde. Se você puder, será uma grande bênção em nome de Jesus. Eu volto a repetir sempre. Sempre que eu colocar musiquinhas, eu sempre coloco no Facebook e no YouTube. Eu não coloco no Instagram, porque o Instagram ele tem aquela coisa da cobrança lá de valores pela transmissão do vídeo, da música e tal. Então eu não estou colocando no Instagram, só no Facebook e só no YouTube. No YouTube é só você entrar no canal lá, Rubens de Sá, se inscrever, tá todas as músicas lá, e tudo que eu colocar por aí, e também as ministrações, tá tudo escrito lá, tá bom? Deus abençoe, o Senhor te dê um sábado maravilhoso, especial. Agora tem que fazer uma certa dieta, né? Passou pelo Natal, agora faz a dieta até a semana que vem, para depois entrar no Ano Novo. Deus abençoe, um beijo para você, um sábado maravilhoso na presença do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor se derrame sobre a tua vida, porque que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque quem te separará do amor de Deus? Ninguém pode separar do amor de Deus. Ninguém. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã. Um beijo, fique na paz. Um beijo para vocês aí. Facebook, YouTube.